Começa agora a Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. Rio Grande do Sul é um estado agropecuário, o setor é importante para a economia gaúcha e nacional. As enchentes prejudicaram drasticamente a população e as áreas de lavoura e pastagem. A força do gaúcho em recomeçar é impressionante. Vamos conversar com o Eduardo Condorelli, que é superintendente do Senar do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, é um prazer mais uma vez estar falando com vocês. E também com a gente, Valmor Beluver, que é coordenador do Superação Agro Rio Grande do Sul. Falei certo o seu sobrenome, Valmor? É Bulhover, Joyce, Bulhover. mas tá correto. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso recebê-los para a gente falar sobre esse programa. A CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, criaram o programa Superação Agro Rio Grande do Sul para ajudar a reconstruir e recuperar a agropecuária no estado e também para que os produtores rurais voltem a produzir alimentos. Eduardo, vocês já conseguiram fazer um diagnóstico de tudo aí o que foi danificado? Olha, Joyce, na verdade, nós estamos chegando à conclusão que, lamentavelmente, a catástrofe que assolou o Rio Grande do Sul aí durante o mês de maio, ela acaba sendo uma soma de problemas gigantescos e que não param de se apresentar à nossa sociedade. Até este momento, nós já identificamos quase 12 mil propriedades atingidas apenas nos 120 municípios mais afetados e apenas aqueles cuja água ou a terra acertaram ou alcançaram a infraestrutura das propriedades, não estamos falando somente de campo de produção, e já tivemos o levantamento a campo de 3 mil propriedades rurais, o que, obviamente, a cada dia só aumenta o número. Infelizmente, né? Valmor, ele é de Brasília, mas está aí no Rio Grande do Sul para acompanhar de perto, ele está coordenando essas ações. Os impactos variam de um produtor para o outro, né, Valmor? Muitos perderam tudo, produção, casa. Joyce, nós estivemos aqui há 2 semanas atrás fazendo uma visita técnica com o nosso diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, o presidente da FASul, Dr. Gedeão Pereira, o Eduardo Condorelli, superintendente, mais uma equipe nossa de Brasília, e nós pudemos identificar aí situações bem distintas, né? Aquelas situações em Vale de Rio Pequeno, onde a propriedade teve um estrago mais reduzido, onde não teve perda da propriedade, não teve perda das instalações, mas teve perda do seu pasto. Teve Vale de Rio Médio, onde teve já um estrago maior, com perda de algumas estruturas físicas e perda, inclusive, de animais, né? E teve regiões onde a gente teve a destruição da propriedade, inclusive do solo, né? Que gera aí uma necessidade de uma realocação desse produtor, né? Ou até mesmo de mudança da sua cadeia produtiva eventualmente. E teve também a região que não houve enchente, que foi a região de desbarrancamento, que é o terço norte do estado, onde a água não invadiu a propriedade, mas o que foi o morro descendo para cima da propriedade e levando tudo, ou a produção ou até mesmo a propriedade. Então são situações muito distintas, mas que exigem um esforço de guerra, né, do povo gaúcho para se reestruturar e voltar a produzir. E esse trabalho vem sendo aqui desempenhado com muito exatidão aqui pela FASul, juntamente com o Senado do Rio Grande do Sul, né, com o nosso superintendente Eduardo Condorelli. E Brasília, né, por determinação do nosso presidente, Dr. João Martins, foi criado esse programa Superação Agro, né? Já tínhamos tido um Superação Agro Brumadinho, que foi uma ação muito exitosa, né, desenvolvida lá junto ao Senado de Minas Gerais, e agora o Superação Rio Grande do Sul, e a intenção do Dr. Daniel Carrara que eu viesse para cá é justamente para mostrar que estamos juntos, o sistema CNA-Senar, junto com as demais regionais, nas nossas 26 regionais, em apoio ao Rio Grande do Sul. Eduardo, de que forma que vocês vão ajudar? O diagnóstico continua e, pelo que você falou, não vai parar, porque
Cada dia uma novidade, vocês sempre são surpreendidos, mas em paralelo vocês vão começar a auxiliar esses produtores. De que forma? Bom, Joyce, como bem disse o Valmor, né, o Bullover, nós temos nós não temos uma grande catástrofe no Rio Grande do Sul, nós temos uma sequência de calamidades de, obviamente, características distintas e que acabaram, por óbvio, trazendo este impacto no nosso estado. E a depender do que a gente encontra, a ajuda vai sendo customizada, como também já bem disse o Valmor. Nós temos regiões da Serra do Rio Grande do Sul, e para todos que nos acompanham no seu programa, que certamente tem ligação com o campo, para vocês terem uma ideia, nós temos região da Serra com registro de 1.400 milímetros de chuva no mês de maio, sendo que nos primeiros 3 dias de maio o registro é de 1.100 milímetros. Então vocês imaginem, aqueles que conhecem um pouco do que é chuva, o que deve ser uma chuva de 1.100 milímetros em 3 dias. E efetivamente, esta região da Serra, então, lá o Valmor acabou de citar, um desbarrancamento enorme, não há morro, não há cerro, não há montanha da região que não tenha 2, 3 desbarrancamentos, vários deles atingindo, inclusive, as casas dos produtores rurais. Nós temos, na sequência disso, essa água toda desce o morro e cai em grandes vales que, obviamente, dada a queda de altitude nesses vales, a água vem, e esse volume absurdo de água, numa violência exponencial sobre a casa dos produtores, sobre as suas lavouras, sobre as suas estruturas, até que esta água, então, com muita violência, como se fosse uma avalanche, e aí, lamentavelmente, estamos falando de mais de uma dezena de grandes e importantes rios do Rio Grande do Sul, que desaguam todos eles no terceiro caso de calamidade. Que aí essa água toda acaba sendo depositada no rio Jacuí, é um rio que corre no sentido longitudinal do nosso estado, um rio muito importante, que obviamente tem um enchimento um pouco mais lento, porém de um volume absurdo de água, e toda esta água que vem de todos esses rios acabam sendo canalizadas para o Rio Guaíba, e daí os fatos todo ocorrido na capital do nosso estado, desaguando na Lagoa dos Patos, que tem uma área muito maior, mas que também não tem capacidade de suportar toda essa água, até que isto chegue ao oceano. Então aí nós enxergamos um terceiro caso de calamidade, que é a enchente mais lenta, porém com um perduro, uma duração muito maior, e obviamente com um número muito mais expressivo de pessoas, porque estamos falando inclusive da região metropolitana da capital do nosso estado. E aí como é que a gente ajuda essas pessoas? Bom, tem ajuda de toda a ordem. Quando iniciou o problema, nós imediatamente aqui no estado do Rio Grande do Sul estruturamos uma ação muito mais singela do que o Superação, que nós chamamos de agrosolidário. Ajuda emergencial. Lamentavelmente, Joyce, nós identificamos pessoas e produtores que, ao retornar para suas casas, e já tínhamos tido essa experiência em setembro do ano passado, numa região menor, que é do Vale do Taquari, na expectativa de encontrarem o seu reduto de segurança, que seria a sua residência, o que mais encontraram foi um contrapiso e um amontoado de tijolos. E aí, obviamente, neste agro solidário, acabamos estruturando coisas muito de caráter humanitário, como colchões, travesseiros, roupa de cama, caixa d'água, cesta básica, kit de limpeza, geladeira e fogão. As pessoas, quando chegaram em casa, não encontraram mais a sua geladeira nem o seu fogão, ou se encontraram, talvez numa condição que era melhor até não tê-lo visto assim como ficaram. Então, montamos emergencialmente esse agro solidário, que imediatamente, como bem disse Alvamor, foi multiplicado em muitas vezes o seu porte financeiro, as raias da centenas de milhões de reais, mais de centena de milhões de reais oferecida pela nossa administração central, através do nosso presidente, Dr. João Martins, nosso diretor Daniel Carrara, e aqui está o Valmor justamente conosco aqui, colaborando para que a gente consiga fazer uma execução absolutamente ágil e precisa, porque 100 milhões é muito dinheiro, mas diante do tamanho da calamidade nem é tanto assim. Então, efetivamente, temos feito aqui diariamente escolhas de Sofia, tendo que escolher quem vai ser ajudado e como vai ser ajudado. E aí no Superação Agro entram uma série de outros itens, como, por exemplo,
a disponibilização de alimento para os animais. Lamentavelmente, o Rio Grande do Sul, além de tudo que está passando por isso na entrada de um inverno, e acredito que todos os brasileiros conhecem o que é o inverno do Rio Grande do Sul. Portanto, os animais perderam grande parte do alimento que tinha sido produzido e guardado, como silagem, feno pressecado, ou seja, tudo que o produtor tinha feito para guardar de alimento para o inverno, bem como as pastagens que tinha preparado para dar suporte aos animais durante o período de inverno. Então, rapidamente estamos fazendo essa distribuição com o apoio da nossa administração central para que os produtores tenham como alimentar esses animais até a saída do inverno. Temos a disponibilização de uma estrutura de limpeza das propriedades. Muitas propriedades, quando os produtores conseguiram retornar depois de 10, 15, 20 dias longe das suas casas, o que encontraram em algumas situações são pilhas e pilhas de entulhos das propriedades, cerros de 3, 4, 5 metros de altura de galhos de árvores, troncos, restos de moradia. Estivemos numa propriedade num município que ficou conhecido nacionalmente como Cruzeiro do Sul, onde encontramos um caminhão escorado numa árvore e o produtor dizia: este caminhão não é meu, né? E nós, obviamente, então, disponibilizando essa estrutura para tentar ajudar, porque muitas vezes a pessoa que tem algumas toneladas de entulho dentro de casa é um casal de idade avançada que certamente não tem condições de liberar a sua propriedade, nem mesmo para voltar a produzir o seu frango, o seu suíno ou até mesmo a sua hortaliça. Temos ali a disponibilização de análises de solo em todos os lugares que tivemos. Todos os produtores reclamam que não conhecem o solo que está diante dos seus olhos. Ou porque aquela terra efetivamente não é dele mesmo, ela veio de outra propriedade para cá, ou porque ela foi lavada e levada embora pelo rio, pela chuva, ou até mesmo porque, mesmo que seja a própria terra que ali estava, depois de 1.100 milímetros de chuva, 1.200, aqueles que conhecem um pouco sobre pedologia, sobre solo, sabem muito bem que nós estamos falando de um ser vivo, o solo é um ser vivo, que foi lavado literalmente, e precisamos então recuperar as informações em relação às características físicas e químicas daquilo que é o substrato e a base da produção agrícola e de forrageiras que a gente tem no nosso estado. Temos ainda necessidade, e Brasília está nos apoiando muito com isso, no que tange a telemedicina para produtores, com apoio inclusive psicológico aos produtores. Joyce, são pessoas experientes, pessoas de 65, 70, 75 anos, que efetivamente imaginávamos, imagino que a própria pessoa também imaginava, a vida já tinha lhe apresentado todas as dificuldades possíveis. E nós conversamos com essas pessoas e o que encontramos são pessoas assustadas, antes de tudo, assustadas, cujo o barulho da chuva sempre foi, no telhado, sempre foi um amenizador das preocupações com a seca. E hoje, quando a gota bate no zinco, quando a gota bate no telhado de Brasilite, o que ele faz é se assustar, não imaginando o que vem logo depois desse barulho todo. Além do que, estamos trazendo para o Estado centenas de técnicos que podem colaborar com a ampliação do trabalho de reconstrução dos imóveis, seja sobre a ótica de eletricistas, pessoal de construção civil, pessoal de análise, para ajudar nessa coleta de análise de solo. Serão alguns milhares de análises de solos necessários, bem como a própria questão de mecânica de máquinas agrícolas. Nós temos uma infinidade de máquinas agrícolas que ficaram e máquinas e implementos que ficaram debaixo d'água, e o produtor não se anima, por óbvio, a bater a chave no motor de um trator, porque não sabe o que vai acontecer. Portanto, não há condições de imaginar como a produção agropecuária está no Rio Grande do Sul, e nós temos, sim, um problema gigantesco para resolver econômico no estado do Rio Grande do Sul, até porque, me permitam me estender um pouquinho mais, o Valmor, inclusive, a safra 2023-24 do Rio Grande do Sul não estava coberta por seguro. Os prêmios dos seguros agrícolas do Rio Grande do Sul passaram a ser tão altos em função da grande frustração dos últimos anos e a ausência de subsídio para o pagamento dos prêmios por parte do nosso poder público, principalmente falando do poder público federal, foi tão grande que os produtores plantaram por conta própria e por seu conta e risco. E agora eles não têm
colheita. Temos, então, essa necessidade de pensar como ficará o passado, temos pensando a preocupação de como será a próxima safra, precisamos ter acesso a novos créditos, e o produtor gaúcho está endividado neste momento, e temos, obviamente, como bem disse o Valmor também, situações que podem chegar à necessidade de pensarmos em programas de reassentamento de produtores levados para outros lugares, porque a Defesa Civil, os geólogos ou a própria natureza imperam que o produtor ali não pode continuar produzindo. E isso é um problema de magnitude maior, que obviamente foge à capacidade do Senar em resolver isso, mas que, tendo a CNA e toda a estrutura sindical ao lado, temos a certeza que conseguiríamos convencer os órgãos competentes para que possamos avançar nessas coisas mais estruturantes ainda. Desculpa ter sido um pouco extenso, mas nós temos nos preocupado, e o Valmor tem ajudado muito aqui, com toda a equipe da administração central, a que nós criemos a maior gama possível de serviços e apoios que permitam ao produtor rural gaúcho enxergar o primeiro raio de sol quente que vem com a primavera, porque ali sim nós conseguiremos retomar com plenitude a nossa capacidade produtiva. Mas não podemos perder esses 90, 120 dias que nos separam do mês de setembro ou o mês de outubro. Além de toda essa catástrofe, tem os problemas anteriores e os posteriores, como bem colocou Eduardo aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Valmor, ainda não dá para ter ideia de quantos produtores devem ser atendidos, quantas cidades, porque é
como já colocamos aqui, ainda não há uma dimensão de toda essa catástrofe, toda essa tragédia, de quantas pessoas perderam o quê. Vocês estão fazendo na medida do possível. Agora, o Eduardo colocou aqui uma questão da dívida. O produtor rural geralmente ele tem empréstimos, ele tem financiamentos e muitos têm dívidas passadas que iam começar a pagar agora e não conseguem pagar. Vocês já conseguiram, junto ao governo federal, postergar essas dívidas em relação ao Rio Grande do Sul, pelo menos? Olha, Joyce, isso aí, como a gente colocou no início, né, tanto Eduardo quanto eu, o sistema o sistema CNA, Senar, ele é um sistema onde a gente tem a ponta do Senar, que é a nossa ponta aqui, é onde faz o trabalho direto com o produtor, por intermédio dos seus técnicos de campo, dos seus instrutores, né, que transformam a vida do produtor rural e suas famílias, enquanto a gente tem a CNA e a Farsul, né, as federações, nos 27 unidades da federação, desempenhando um papel mais estratégico e político. Então, essa parte da renegociação das dívidas, essa parte do perdão das dívidas, das questões das seguradoras, ela está sendo feita diretamente pela CNA. Né? Recentemente tivemos aí a questão do arroz, que foi até parar no Supremo a questão da CNA, que a CNA que toma conta. A gente está aqui na ponta da linha, direto com o produtor, preocupado em resolver o problema do produtor diretamente nessa ação mais, que eu posso dizer, operacional. Então, estão os técnicos aqui do Senar Rio Grande do Sul em campo, identificando as necessidades iminentes, reais, agora, de se salvar um plantel. Agora mesmo a gente estava numa reunião, participei de uma reunião onde estavam preocupados com o rebanho de abelhas, né? Me corrige, Condoré, se estiver errado a terminologia, mas é o rebanho de abelhas que o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel. E teve uma perda significativa. E aí a perda foi total desses produtores. Né? Quando a água entrou, levou as colmeias. Então, estamos preocupados também com isso, em reconstituir, né, essas populações de abelhas para que os seus produtores possam retomar a sua atividade produtiva. E aí não basta simplesmente vamos trazer abelhas de outros estados, porque existe uma série de restrições sanitárias que nos impedem fazer isso. Então tem que partir daqui essa repovoação para que possa ter essa volta da atividade apícola dos produtores e possam retomar e voltar a ocupar o seu espaço dentro da produção, da cadeia produtiva. Eduardo, você falou muito em solo, ainda é cedo para ter uma ideia, mas provavelmente o solo foi muito danificado com toda essa chuva. Você falou, o agricultor não está reconhecendo o solo porque veio de outro lugar, foi lavado. Provavelmente será necessário todo um trabalho de recuperação, né? Com certeza absoluta. Nós temos, lamentavelmente, o Rio Grande do Sul é um estado que sempre se preocupou muito com essa questão de solo, um estado histórico na produção agrícola e que experimentou desde o início da década de 80 a questão do plantio direto como uma fórmula revolucionária de fazer a produção agrícola do seu território e infelizmente nesse momento uma grande parte da história da agricultura do Rio Grande do Sul literalmente foi rio abaixo, né? Então nós temos uma certeza de que haverá um esforço gigantesco para que nós tenhamos, após essa análise de solo, após esse exame de sangue do que está dentro do nosso corpo, nós podemos verificar quais são os medicamentos que teremos que tomar para recuperar e quais são os suplementos minerais e vitamínicos que vamos ter que tomar para recuperar tudo que perdemos. Mas, Joyce, não há dúvida nenhuma de que nós estamos falando aí de uma arrancada de dezenas de milhares de análises de solo, além das que já eram feitas, adicionais, para que o Rio Grande do Sul possa se reconhecer, mais uma vez, e recuperar. Aquele que é agricultor, que nos acompanha, tenho certeza que há de concordar quando digo que solo a gente constrói, solo a gente não pega e começa a produção. Muitas vezes uma área nova, os primeiros anos a gente quase que paga para trabalhar, aliás, quase não, em muitos casos, paga mesmo para trabalhar, porque a gente sabe que a gente está construindo uma fertilidade, está construindo uma estrutura de produção, preparando um solo em profundidade para que haja desenvolvimento de raízes, para que haja um bom desempenho das lavouras.
E isso a gente começa a enxergar algum resultado com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos. Bom, aí quem sabe com 25 anos a gente diz que a gente tem um solo muito bom. E aí que a gente, obviamente, se preocupa em mantê-lo. Mas a gente que é produtor sempre enxerga a possibilidade de melhorar o solo. E neste momento o que a gente vê é que muitos produtores do Rio Grande do Sul deram vários passos para trás naquilo que é o substrato, é a base da nossa produção. Tanto agrícola, porque as lavouras, por óbvio, dependem dessa questão toda, mas também a base da pecuária brasileira, porque a nossa pecuária do nosso país e do Rio Grande do Sul particularmente, não é uma pecuária baseada em confinamentos, e sim uma pecuária baseada em produção ferrageira a campo, portanto, que também se vale do substrato e da base solo para acontecer. Será uma reconstrução de verdade neste caso. Valmor, vocês estão em contato direto aí com os produtores. Como tem sido assim o sentimento deles? Com certeza de tristeza, de perdas, mas como tem sido a reação deles? Joyce, é invejável a reação desses produtores. Quando a gente chega numa propriedade onde a água entrou, acabou com o pasto, subiu até a metade da casa, ou em alguns casos até cobriu a casa, né? Mas a casa continuou lá de pé. O produtor, a preocupação dele é alimento para o plantel dele, que o resto ele recupera. Boa parte deles nos informam quando a gente pergunta se isso já tinha acontecido, eles falam, olha, a gente está acostumado a ter 2, 3 enchentes aqui por ano, mas igual a essa a gente nunca teve. E quando a gente pergunta se eles querem trocar de atividade, se eles querem parar, assim, não, eu tenho amor pela terra, eu quero continuar aqui, eu só preciso de uma ajuda agora para poder continuar, para poder retomar minha atividade. E aí precisamos também olhar toda a história que envolve a agricultura no nosso país, porque boa parte das fronteiras agrícolas desbravadas, né, do nosso centro-oeste ao norte foi por produtores gaúchos. E se hoje o Brasil é essa potência agrícola mundial invejada por muitos, é fruto dessa coragem, dessa ousadia do produtor gaúcho. E a hora que a gente vai lá para dar um abraço, para mostrar que a gente quer ajudar e saber como ajudar da melhor forma, porque como o Condorelli bem disse, são ajuda em todas dos campos necessários, seja para uma geladeira, um fogão, seja para a reestrutura da casa, limpeza do pasto, recuperação do solo, mas a gente chega lá para dar esse apoio a ele e, na verdade, a gente sai revigorado, com mais energia ainda para trabalhar, fruto dessa resiliência do produtor. Então, isso nos conforta, isso nos estimula a trabalhar, e isso nas palavras do próprio nosso presidente, Dr. João Martins, que ele fez questão de engajar todo o sistema, porque nós temos as nossas regionais lá do norte até passando pelo nordeste, centro-oeste, todos querendo ajudar de alguma forma. E é esse o trabalho que a gente está aqui, para dar essa ajuda, dar esse suporte, além da equipe do Senar Rio Grande do Sul, que já está em campo, indo atrás desse diagnóstico pormenorizado, para ver realmente as necessidades de cada produtor. Então, isso nos enche de orgulho de ver brasileiros ajudando os gaúchos, né, na recuperação da sua atividade produtiva, que eu não tenho dúvida que muito em breve veremos aí o produtor gaúcho, Rio Grande do Sul, voltando a ocupar o seu lugar de destaque na produção agropecuária brasileira. Com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com.
uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. A Farsul estima aí um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais até agora. Tudo agora, a gente fala sempre até agora porque não é nada concreto ainda, os números podem mudar. Inclui valores perdidos com máquinas, com infraestrutura, né, Eduardo? Está tudo dentro desse valor, desse montante? Olha, Joyce, como bem tu dissesse, né, nós temos vivido quase que um dia depois do outro, porque a cada dia que passa nós descobrimos novas facetas, eu já não chamo de uma calamidade, desta sequência de calamidades que a gente vive no nosso estado. E obviamente à medida que as águas vão baixando e as pessoas vão retornando às suas propriedades, é que elas vão descobrindo de fato quais são as suas necessidades. Eu quero crer que 3 bilhões seja realmente um número muito expressivo, mas para um estado que os produtores fazem investimentos na casa de bilhões todos os anos, seja em máquinas agrícolas, seja em custeio, seja efetivamente nas suas operações rurais, eu imagino que esse número, inclusive, tenda a crescer. O que nos preocupa é que, efetivamente, nós temos uma roda girando, né? A economia que move o agro do Rio Grande do Sul, a força que nos move é a força que move grande parte da economia do nosso estado, e o que nós não queremos é que, em hipótese algumas dificuldades do meio rural do nosso estado, assim como já vimos nos anos de seca, venham a impactar a zona urbana, o que no Rio Grande do Sul seria muito significativo, porque lembremos que grande parte da indústria gaúcha, por exemplo, é vinculada à agroindústria. Portanto, os produtores tendo dificuldade, a zona urbana passa a ter dificuldade também, e nós não queremos que isso aconteça de jeito nenhum. E aí, aproveitando para colaborar ainda com uma resposta que o Valmor deu anteriormente, sim, neste momento o que temos é a suspensão de pagamentos até o dia 14 de agosto. Todos os produtores dormiram menos preocupados há poucos dias atrás. Entretanto, agora começamos a nos preocupar com o dia 15 de agosto, porque no dia 15 de agosto o que teremos até o momento é uma avalanche de boletos vencidos no colo do produtor rural do nosso estado.
a cidade só existe por causa do campo e o agro é fundamental, é quem nos promove, quem nos coloca comida na mesa. E o agro gaúcho, como bem disse aqui o Valmor, ele é importante não só para o estado, mas como para o país, porque nós temos muitos gaúchos que desbravaram aí, principalmente o centro-oeste, várias regiões do país. Valmor, quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas aí nessa ação, na superação, e por quanto tempo vocês pretendem ficar aí com esse trabalho para ajudar os produtores? Inicialmente, a gente tem a equipe aqui do Senar, que já foi inclusive aumentada, né? O Senar já está contratando novos técnicos aqui, porque são eles que vão continuar depois o trabalho com os produtores, né? Da nossa assistência técnica e gerencial, para ajudar na gestão da propriedade, o produtor nesse modelo que é um modelo personalizado para cada propriedade, dentro de cada cadeia produtiva, e esse é um modelo que dura aí 3 anos por propriedade, né? Então hoje a gente começou nosso diagnóstico por essas propriedades que já estão em atendimento, e o Superação, ele traz de outras regiões, das nossas 27 regionais, das nossas outras 26 regionais, desculpa, vai trazer técnicos para justamente somar esforços aos técnicos gaúchos para montar um plano de ação personalizado para cada propriedade, para ajudar a reerguer essa propriedade ou, eventualmente, uma reconvenção, ter que modificar a cultura em função de restrições ali geográficas, né, que impeçam o produtor de continuar naquela produção, como a gente teve algum produtor assistido que nós visitamos, que ele perdeu mais de 12 mil frangos e perdeu também os seus suínos, e agora ele, resiliente que é, ele falou, vou continuar, mas só com suínos, porque o custo que ele vai ter para retomar a produção de frangos seria muito maior, mesmo com o apoio da integradora. Então, isso nós temos, como eu falei no início, data para começar, que desde já estamos fazendo esse trabalho, junto com o Senar Rio Grande do Sul, mas a gente não tem uma data para acabar. Hoje estimamos em 3 meses, né? Estarmos aqui com esses técnicos por um período de 3 meses, que, como o Condorelli disse, nos primeiros raiar do sol da primavera, a gente espera que os produtores já estejam em condições de retomar por seus próprios meios a sua atividade. Resiliência é uma qualidade do produtor rural. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Valmor, para o Eduardo, você manda para nós, vai gravar com o celular na horizontal, com seu nome e a cidade de onde nos acompanha. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. O nosso quadro Pergunte ao Especialista. Valmor, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu espero que quando vocês voltem em breve para a gente falar já de como o Estado foi reconstruído, como o agro deu a volta por cima, o agro gaúcho. Será um prazer poder voltar a falar com você, e quem sabe você não pode vir aqui e acompanhar isso de perto, ao vivo, ver com seus próprios olhos o que é essa transformação e essa recuperação que o Senar Rio Grande do Sul, com o apoio das nossas 26 regionais, no Superação Agro, vai se fazer com o produtor gaúcho. Com certeza. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, força aí aos gaúchos. Muito obrigado, Joyce, obrigado a todos que nos acompanharam, e tenho certeza que o apoio de todos os estados do Brasil, dos produtores rurais, dos demais colegas produtores rurais de outros estados do Brasil, tem sido fundamental para que o ânimo de todos os nossos produtores se mantenha alto e efetivamente, lembrando do exemplo de todos que saíram daqui para ajudar a construir, junto com pessoas de outros estados, a agricultura do país, é que serve para lembrar da força que temos para nos reerguer da situação em que nos encontramos nesse momento. Gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.